Nós vamos tratar, nesse final de mês, da última obra de misericórdia corporal, que é sepultar os mortos. Também a Igreja sempre teve esse devido cuidado quando o assunto é o cuidado com o corpo do irmão. A nossa esperança é a esperança da ressurreição do Senhor, para o qual nós então vivemos. A morte, e nem a morte pode nos derrotar. E para falar de sepultar os mortos, eu quero trazer para vocês o livro de Tobias. É um livro do Antigo Testamento, pequeno, 14 capítulos, que vale a pena ler como um homem de fé procede. No capítulo 1, versículos 19 e 20, que trago aqui para vocês nesse momento de oração, compreenderão como Tobias era bom. Ele ia diariamente visitar sua parentela, consolava e distribuía os seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos que tinham sido mortos. Tobias vivia num tempo de guerra. Então, a grande obra de Tobias diante da comunidade era exatamente ajudar o próximo. Como vimos, a obra de misericórdia concreta na vida dele: alimentar os famintos, vestir os nus e também sepultar aqueles que na guerra haviam perdido a vida, para que não deixasse o corpo exposto aos urubus. Toda esta devoção de Elias, que o conduzia a sepultar os mortos, parte da esperança na salvação e na ressurreição, na vida eterna. E olha que Tobias nem conheceu Cristo, nem era um cristão, mas ele sabia que o Deus de Israel era o Deus da vida e que a vida, portanto, tinha que ser respeitada em todas as fases, até no momento em que a pessoa perdia a vida e seu cadáver precisava ser sepultado. Segundo o livro, ele até alguns escondia na própria casa para depois enterrar, porque era proibido enterrar aqueles guerreiros de Israel. Então daí a importância de Elias, quebrar as regras sociais para sepultar os corpos de seus irmãos que haviam lutado naquela guerra sangrenta. Então a importância de sepultar os mortos hoje vem do fato da nossa esperança de que Cristo ressuscitou. Nós vemos que com o tempo, e agora nesse terceiro milênio, em grandes cidades, o cuidado devido ao defunto não se tem mais. Agora o defunto fica abandonado, a família ou alguns da família vão somente para colocar no túmulo. Não se tem mais, conforme ainda no interior temos, esse velório. Há agora um certo menosprezo por aquele que morreu. Já morreu mesmo, então não precisa da nossa presença. É verdade que depois de morto, se a gente não visitou enquanto ele estava enfermo, se a gente não cuidou enquanto tinha vida, depois de morto, pouco ou pouca valia tem a nossa presença. Na verdade, sepultar os mortos, e é isso que o livro de Tobias eu quis trazer e lembrar a nós, é na verdade um último cuidado depois de ter cuidado tanto da própria existência. Por isso diz que Tobias alimentava os que estavam com fome, vestia os que estavam nus e depois sepultava aqueles que morriam na guerra. E o grande bem que
Tobias recebeu, está no capítulo 12. Se você vai lá no capítulo 12, versículo 12, diz assim: o anjo do Senhor dizendo a Tobias: quando tu orava com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los, quando viesse a noite, eu apresentava ao Senhor as tuas orações. É o anjo Rafael dizendo de modo muito direto a Tobias. Quando Tobias orava, quando Tobias tinha o cuidado com o defunto, até os escondia na sua casa, para à noite, às escondidas, fora do alcance do olhar dos demais, ele pudesse sepultá-los. O anjo do Senhor apresentava a Deus a vida, a oração de Tobias. Então, este é, na verdade, o nosso compromisso com os irmãos. Cuidar em todas as fases da vida. O cuidar, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestindo a quem está nu, acolhendo o peregrino, visitando o enfermo e o preso, e por fim, também o cuidado com o cadáver, com o defunto, cuidando do sepultamento dos mortos, por causa da fé na ressurreição. E quando nosso amor fraterno, quer dizer, o amor para com os irmãos, ele se torna presente em todas as situações da vida, nós sabemos que esta atitude chamada, pelo catecismo, obra de misericórdia corporal, ela na verdade se torna uma oração diante do Senhor. E se esse nosso encontro é o encontro de oração, eu quis trazer para vocês nesses dias exatamente como se faz uma oração. Não é só a gente falar, apresentar a Deus as nossas necessidades, mas a gente ora ao Senhor, a gente reza ao Senhor, em palavras e também em ações. Socorrer o necessitado, dando de comer, dando de vestir, dando de beber, acolhendo, visitando, isso é orar. É uma descoberta que venho trazer para vocês nesse momento de oração. Orar não é só falar a Deus, mas é cuidar do irmão. Orar é, na verdade, a gente ter o coração, os olhos e os ouvidos atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Orar é a gente ter atitudes de vida, senão a nossa oração, ela fica desconectada da nossa existência. Aí, de repente, parece que rezamos muito e não cuidamos do Senhor em nada. Então podemos e devemos fazer da nossa vida uma vida de encontro e momentos de oração ao Senhor. Mas que essa oração pessoal, eclesial, ela se transforme em ações que geram vida, ações motivadas pela própria existência salvífica de Cristo, e para os quais nos voltamos nesse programa de oração. E o último é esse: sepultar os mortos, dando a eles um lugar digno para esperar a volta do Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele nos dirá: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, porque o que fizeste ao menor dos irmãos, a mim o fizeste. Eis a nossa oração: fazer aos irmãos ou praticar com os irmãos aquele amor com o qual Deus nos ama.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos o Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.